Pessoal, e como era o modo de vida desse pessoal? Como é que esse pessoal de milhares e milhares de anos atrás, né, a gente está falando, a gente falou aqui de achados de mais de 50 mil anos, ou, em alguns casos aqui lá na caverna, lá no Nordeste, né, em outros. Como é que esse pessoal vivia? Qual, é, que, qual era a cultura deles? O que vocês leram a respeito? Bom, o que se fala atualmente sobre isso é que não se pode assim definir um único modo de vida na cultura indígena, que existe uma variedade muito grande de etnias, de línguas, que a cultura varia muito de um povo para outro, que existem muitas variações, mas ao mesmo tempo se percebe que existem algumas coisas em comum. E eu acho que essas coisas em comum, que talvez tenham se originado assim de tempos até ancestrais, eu acho que a gente poderia trazer, que eu acho que enriqueceria a nossa conversa. E são Sim, vários aspectos. até ah, porque esses povos vieram de um povo comum, né? Então, os costumes partiram de algum ponto, né? a forma de organização varia, a forma política, a maneira como se organizam política, social e economicamente também variam, dependendo da região. Eu achei interessante que vários livros, assim, várias pessoas se colocam abismados frente a que vários povos, várias aldeias, e tinha muitas pessoas, milhares às vezes, e a organização era muito impressionante, assim, os povos não caíam numa desestabilidade, num caos total, como os outros povos da Europa e outros povos que têm regras rígidas e polícia e não sei o quê, e tem que ter aquele negócio para a sociedade não descambar, né? Não, dos indígenas não, tudo ficava muito bem organizado e o negócio era só moral. Eu acho que é interessante que vinha esse tom assim, ó. A regra era moral. É A bem moral e a interessante. tradição, a moral e a tradição Isso. desses povos originários, eles eram muito importantes, assim como a conexão da natureza. Essas regras básicas, que eles nem conheciam como regras, dominavam a todos. Era interessante, você falou das cidades que começavam a crescer, elas tinham um centro, a maioria delas, eu não me lembro o autor agora que eu li, pessoal, tinha um centro populacional e quando essa comunidade ficava muito grande, eles se apartavam e criavam novas aldeias. E nem todos eles moravam na aldeia principal. A aldeia principal era quase que um ponto de encontro, vamos dizer assim, o centro da cidade, e muitos moravam até remotamente a essa cidade ao longo da selva, né? Então, essas aldeias eram ligadas por estradas, era um sistema muito bem desenhado. Se você for pesquisar na internet, você vai achar fotos dessas aldeias circulares, com as estradas entreligando elas, alguns montes no meio da aldeia, onde ficavam aqueles prédios principais, com objetivos talvez um pouco mais espirituais, de reunião da tribo, coisa parecida. Só que, diferente que alguns povos originários de outros locais que usavam pedras, esses povos brasileiros usavam a madeira como meio principal de construção. E a madeira, ela vai se deteriorando e se decompõe ao longo do tempo. Então, ficou hoje, se você ver com as fotos em satélites, onde a selva não tomou completamente conta, você consegue ver só o relevo das aldeias e das estradas, mas não mais os prédios e as construções. Uma coisa interessante que o Tales Guaraci, ele cita no livro dele que havia em torno de 3 milhões de habitantes no Brasil naquela época do início, entre 1500 e 1600 ali, né, que é a época do livro, e uma população que estaria em torno de 2 vezes maior do que a de Portugal na época. Então, uma questão interessante assim da gente considerar. E ele fala que os portugueses, quando chegaram, eles separaram os grupos em tupis, guaranis e tapuias, e aí sim a gente consegue ver um pouquinho dessa diferenciação entre eles, que os tupinambás, eles eram mais desenvolvidos, eles tinham uma organização política, social, e eles tinham conhecimento do preparo dos alimentos, com fogo, e eles eram agricultores, né? Então eles faziam rede também, quer dizer, eles tinham a questão da pesca, da caça, e mais do que uma
das questões assim que era importante é que como eles não podiam acumular os bens, porque eles não tinham como armazenar comida e tudo, então eles não tinham aquele senso de acumular. Eles tinham aquilo que eles precisavam para aquele momento. Então, isso foi uma questão assim interessante versus depois o que eles foram conhecer com outros, à medida que foram se aproximando dos portugueses, dos europeus. Então, essa era uma forma que eles tinham de lidar com aquilo que eles podiam, que era trabalhar a terra e viver daquilo que eles pescavam e caçavam. Já os tapuias, eles já não se estabeleciam, eles não tinham agricultura, eles eram coletores mesmo, caçavam, pescavam, mas não se fixavam em lugares. E os tupis, eles eram um pouco dos dois, e tinham o conhecimento do preparo dos alimentos assim bem desenvolvido para que eles não caíssem naquela dificuldade da alimentação poder causar algum dano. Então, eles sabiam o que eles podiam comer e como preparar para que aquilo não causasse nenhum dano para eles. Então, é interessante isso, né? E os tupinambás, eles acreditavam que eles reencarnariam. Olha como é um conhecimento que não se imaginaria, né, naquela época, que os povos teriam esse conhecimento da reencarnação e que eles voltariam como filhos, como os netos. E então era toda uma ideia diferente que a gente tem assim da ideia do indígena, dos povos antigos, né? Que a gente pode fazer ideia nesse momento. E eles acreditavam nos elementos da natureza, que isso é interessante, e os tupinambás, em específico, eles acreditavam em um único Deus. Eu acho que esses elementos que a Beth está trazendo é bem interessante, mas existem algumas controvérsias com relação à quantidade da população no Brasil. Então, vários autores colocam diferença. Agora, as pesquisas mais recentes, essa que o Nelson citou, onde se observava, por exemplo, cidades, etc., isso também é coisa recente, que veio principalmente em função da pesquisa feita com laser sobre a superfície da floresta, descobrindo esses caminhos, descobrindo as dimensões da cidade. Então, se cita aí realmente um autor que fez uma pesquisa bem interessante, mas existem outras controvérsias com relação a isso. E é isso que é a beleza da parte desses estudos, né? Porque vai se descobrindo à medida também que existem avanços tecnológicos que permitem olhar o passado mais de perto. Só para completar esse ponto de vista que o Marco colocou, muitos autores eles defendem a tese de que a versão que ficou para a história hoje é a versão contada pelos portugueses, que não tinham nenhum interesse de que o pessoal da Europa ou os outros povos soubessem que as terras do Brasil eram terras habitadas com uma população grande. Eles gostavam da ideia de passar que eles estavam colonizando uma terra de pouca habitação que não tinha dono, vamos dizer assim. Alguns deles estimam que o auge dessa civilização aconteceu muitos e muitos, muitos anos antes do descobrimento, né? Que quando os portugueses chegaram aqui, o auge da cultura, do desenvolvimento desses povos originários já tinha acontecido há muito tempo, né? E por isso também algumas dessas impressões que ficaram para os portugueses aqui recém-chegados, que não conseguiam, né, olhar como essa terra era há milhares de anos atrás, com aqueles povos originários lá do início, que vieram dos Andes e aqui se desenvolveram, né? Então, o Marx, ele fez esse comentário de como se organizavam essas culturas, e eu estava estudando aqui o livro do Júlio César Melatti, que ele é um antropólogo, e ele escreveu um livro na década de 70, e o livro continua sendo editado até hoje. Saiu uma edição agora em 23, pela editora da USP, e ele cita muitos antropólogos. Enfim,
E uma das coisas que eu achei super interessante, e essa é o ponto legal de a gente ler esses livros de pessoas assim que são treinadas cientificamente, é que eles dividem muito bem determinadas características. Então, ele fala, por exemplo, da introdução do jovem no grupo. E quando ele é criança, ele ainda não está no grupo, ele só é criança. Quando ele vai se tornar adulto, então ele passa por uma iniciação. E essa iniciação, ela tem etapas, dependendo da cultura que é, né? Dependendo da tribo, ele tem várias etapas. E nessa iniciação, ele é treinado, como ele vai lidar com as mulheres, como ele vai lidar com os seus colegas, né? Como ele vai agir dentro da tribo. Então, há um processo de educação assim muito interessante. E depois ele volta para a tribo, iniciado a primeira etapa, ele conta de tinham três etapas. Depois ele volta, tem uma segunda etapa, uma terceira etapa, até que ele é, então, considerado adulto. E a partir do momento em que ele é considerado adulto, então ele já pode desposar, criar a sua família. Então, eu acho que o segredo estava ali numa educação mais próxima, numa educação, nessa iniciação que ele chamava para sair da vida de criança e passar para a vida adulta. Ou seja, uma cultura que tinha regras, normas evoluídas. Muito legal isso, Marcos. Inclusive, a Rosélis von Sass, no Revelações Inéditas da História do Brasil, ela conta um pouquinho disso, né, que você citou, como a mulher tinha um papel importante na sociedade, na cultura daquela época, como ela era valorizada, como o jovem era conduzido e criado, existiam casas separadas para as crianças e para a mulher. Quando esse jovem iniciado aí virava adulto, ele se mudava dessa casa, construía a sua própria casa até ter uma esposa. Outro fato interessante é que a esposa que escolhia o marido, não, não o marido que escolhia a esposa. Então, ela traz bastante desses aspectos culturais do modo de vida, assim, de valorização muito forte da mulher, do papel predominante da mulher dentro desses povos originários. Esse caso específico que você está falando, a autora ela fala bastante dos tupanos e dos guaranis. Essas características que você contou especificamente se referia aos antigos povos tupanos, milenares, bem anteriores ao descobrimento, inclusive. Aí eu separei um trechinho, também falando da escritora Rosélia von Sass, que falava sobre essa sabedoria, essa organização, essa harmonia que existia nesse tempo, né? Ela dizia mais ou menos assim no livro: os povos antigos do Brasil eram bem desenvolvidos, não apenas espiritualmente, como também terrenamente. Eles assemelhavam, sem muito, aos primeiros sábios da Caldeia, que viveram há 7.000 anos, principalmente no que se referia aos conhecimentos de botânica, geologia, zoologia e astronomia. Em tudo que se refere à natureza, eles superavam amplamente a civilizada humanidade odierna. Acho bem interessante falar dessa harmonia que já existia há milhares de anos atrás, que a gente ainda percebe em algumas povoações indígenas atuais. Um ponto muito interessante desse conhecimento desses povos originários também se destaca na agricultura, né? Hoje, o pessoal que estuda agronomia está introduzindo a história da plantação na floresta, né, para em busca de uma solução mais sustentável para a agricultura e para a extenuação do solo. E alguns dos autores, eu vou tentar achar aqui depois a referência, que eu li, eles indicam que os índios daquela época já usavam a plantação dentro da floresta. Inclusive, isso se evidenciou porque quando da chegada dos portugueses, eles acharam plantações, castanhais e outros com quilômetros e quilômetros de extensão, selva adentro, que, segundo estimativas de hoje, já tinham mais de 5.000 anos. Isso é interessante que o Nelson está colocando, que essa agrofloresta agora está se falando muito, né, na plantação de agrofloresta, nesse consorciamento.
Mas tem uma Sim. coisa que é muito legal, que é a terra preta indígena. Não sei se esse é o nome correto, né? Mas isso é o que a Embrapa já pesquisou muito, que é uma forma de preparar o solo que deixa o solo extremamente rico em nutrientes, então desenvolve muito bem as plantas lá. E exatamente como era feito, eles ainda não sabem. Com toda a tecnologia, com todos os equipamentos que pegam aí PPB, né, ainda não se tem exatamente como é que eles preparavam essa terra, né? Até o artigo que eu li disse assim, ó, um pesquisador da Embrapa gostaria de entrar numa máquina do tempo só para ver os índios prepararem essa terra especial. A Adriana comentou lá do Revelações Inéditas, né, que ela fala dessa harmonia do povo. Até tentei achar um livro que ela cita no livro, que é do Herbert Baldus, que ele fala das castas que eles seguiam, umas castas éticas, né? Não era, e era imperceptível, porque uma coisa, as castas iam se intermeando de tal forma que a harmonia da unidade ali política, social, cultural do povo era tão grande que você não conseguia perceber direito essas transições de castas do povo. Tentei achar o livro original para verificar, não consegui ver o que é antigo, mas eu achei interessante. Um outro livro, que é mais recente agora, do Jorge Caldeira, eu achei interessante, é a História da Riqueza do Brasil. E ele comenta, bem no começo, assim, ele fala sobre os povos originários. E ele, até que a Elizabeth comentou lá sobre a questão de alimentação, ele comenta que, logicamente, depende do tipo de povo, né? Mas que alguns povos tinham excedente, eles guardavam, mesmo porque, por exemplo, a farinha, né, foi desenvolvida justamente para você poder guardar a farinha de mandioca, porque ela daí não estraga, né? Ao contrário da planta, né? Então, foi desenvolvido justamente para você ter porque o povo não, eles tinham tanta fartura e eles não tinham carência de alimento, entendeu? Então, eles faziam logicamente, há um excedente não exagerado, mas para uma determinada evento, que às vezes tinha algum conflito com outro povo, alguma coisa assim, as chuvas e determinadas épocas do ano que não dava para plantar, ou aquela plantação não tinha, né? Então tem que ter um excedente. E aí eu achei interessante que ele compara o seguinte, que na época do descobrimento ali, enquanto a Europa estava passando fome, os indígenas brasileiros tinham fartura de alimentação. Você vê o contraste, né? Os indígenas não tinham, né, não tinham, porque a visão que os portugueses passaram para a Europa depois que o povo não tinha cultura, né, e tudo mais, mas aqui enquanto o povo aqui tinha alimentação farta, vivia bem, lá o povo estava passando fome, entendeu? E eu achei interessante também que um outro contraste que ele coloca é o seguinte, que enquanto os médicos europeus manipulavam ali em torno de uma centena de espécies de plantas, as populações indígenas tinham conhecimento de cerca de 3.000 espécies de plantas medicinais. Então, você vê que o contraste era absurdo em termos de conhecimento da natureza, tanto que a maior parte desse conhecimento hoje é a base da estrutura farmacêutica, digamos assim, de conhecimento indígena, que pegou esse conhecimento, logicamente, que desenvolveu ao longo do tempo, né? E foi refinando e tudo isso, mas assim, esse conhecimento básico de plantas brasileiras, o que que elas fazem, veio dos povos originários lá, porque essa conexão com a natureza era muito forte com eles. E isso também vale para, como você comentou também da astronomia e tudo mais, naquele outro texto lá, né? Eu li um livro que é Astronomia Indígena, do Luiz Galdino, e ele fala que a importância da astronomia para os povos antigos, e aí ele compara que é da mesma forma com os povos daqui, os povos da Europa, e os outros povos, os chineses, tudo mais, tudo tinha importância a astronomia para a marcação do tempo, para a verificação das chuvas. Aqui ele coloca uma formação muito intensa em relação às Pleiades, né? As Pleiades, então os indígenas tinham, a Pleide descia no horizonte, no oeste, quer dizer, começava as chuvas, começava a nascer, então tinha uma relação entre o nascimento na época do ano, ou seja, eles já sabiam que ia começar a época das chuvas pela despontar das Pleiades, e é bem interessante essa questão da astronomia em relação aos povos. Inclusive, Max, a gente tem o nosso próprio Stonehenge, né? Sim. Existe uma formação circular de blocos de pedra de 3 metros de altura, que também, Uhum. assim como Stonehenge, né, ele se alinha exatamente ao solstício de inverno do hemisfério norte.
Então, Sim, isso sim. demonstra, mais uma vez, também o conhecimento de astrologia que esses povos tinham naquela época, talvez Esse livro aí ele tem várias citações de megálitos, né, de antigos que eles marcavam. Logicamente tem muitos que se perderam, né, ao longo do tempo, mas alguns assim pega na parede, o sol vai acompanhando a época. Tem várias marcações de tinta nas paredes, marcações de tempo. Alguns megálitos assim, tudo que eles comparam assim, o mesmo desenvolvimento que os povos tiveram quando na época que estavam conectados com a natureza, os povos da Europa, os povos da Ásia, aqui teve exatamente igual mesmo desenvolvimento. Só que chegou uma hora que os povos tiveram caminhos diferentes. Você vê que a base da estrutura antiga, né, da época, nós estamos falando aqui antes de 10 mil anos atrás, bem antes é pré-histórico. Então, é mais ou menos, todos os povos tiveram o mesmo desenvolvimento, digamos assim, porque estavam E, conectados com a natureza. Chegou só que uma hora aqui nas Américas ainda continuou conectado com a natureza e o pessoal da Europa foi se desconectando, formando cidades e aí teve essa distinção entre costumes. Sobre essa questão que o Max falou, sobre a questão da conexão com a natureza, uma pergunta que a gente faz é como que essas populações indígenas tinham tanto conhecimento, conseguiam tanto resultado na agricultura, tinham tanto conhecimento de tudo que ocorria na natureza, o que, que realmente ocorria lá naquela época e que a gente hoje não tem mais. Até conversando assim, com uma professora especialista no assunto, ela falou que ocorreu uma lacuna entre nós e a natureza, e que essa lacuna formou uma ruptura com esse conhecimento, e que seria muito importante para a gente, para a nossa evolução enquanto humanidade, resgatar esses saberes, recuperar esse degrau perdido dessa sabedoria ancestral, para poder continuar evoluindo como ser humano. Eu achei isso muito interessante. E aí, pensando sobre isso, eu também é um fator de curiosidade, tem a ver com essa reconexão com a natureza. Eu assisti recentemente a palestra de um remanescente guarani, que eu achei uma palestra muito emocionante, e ele estava explicando justamente o porquê que era tudo tão harmonioso. Ele começou a contar histórias de milhares de anos atrás. E ele disse que era baseado na religião deles, que trazia essa harmonia, esse equilíbrio nas aldeias, esse conhecimento dos ciclos da vida, era o conhecimento espiritual deles. Ele contou para a gente que se baseia numa história. Eles acreditavam que Nyanderu, que é o nosso criador, que é o grande espírito, um dia esteve na Terra e deixou seu rastro de amor e de sabedoria. E que é esse rastro de amor e sabedoria que trouxe o equilíbrio para tudo que existe. Que uma forma de agradecer a Nyanderu, que é o nosso criador, seria estabelecer uma relação de harmonia com a natureza. Seria a melhor forma de agradecer a Deus. Porque ele mesmo diz que Nyanderu, que a gente vai aprofundar mais para frente, quando for falar em mitologia, é o grande espírito, o nosso criador. Ele até fez uma metáfora muito bonita. Ele falou dos pássaros. Por que que os pássaros são tão felizes? Porque eles são obedientes e eles respeitam o ciclo da vida. E nós, enquanto humanidade, a gente é muito desobediente. A gente não consegue mais compreender esse movimento do ciclo da vida que ocorre na natureza. Que o ser humano, para poder adquirir sabedoria, precisa obedecer a esse ciclo. Talvez seja isso que nos falte, compreender melhor as leis que regem esse ciclo da natureza, e que a gente percebe que esses povos originários antigos tinham conhecimento dessas leis que perpassavam tudo, até por conta dessa reconexão, dessa proximidade maior com a natureza. Eu achei que foi um fato curioso, muito bonito o que ele trouxe. Depois a gente vai aprofundar mais para frente, quando for falar de mitologia. A escritora Rosélia von Sais, ela fala muito da alegria e desse espírito festivo que havia nos povos antigos do Brasil, nos tupanos, nos guaranis. E ela diz que isso se relacionava com a religião deles, com a crença deles, com a ligação que eles tinham com a natureza e com os espíritos da floresta, os guardiões da natureza. Então, eu separei um trechinho que eu acho muito bonito, que diz mais ou menos assim: esse trecho foi retirado do livro Revelações. A jubilosa alegria de viver, que tomava conta literalmente da sua existência, desde o nascimento até a morte, tinha origem no reino dos enteares.
A alegria é o elemento de vida dos enteais. Ela é o agradecimento que oferecem ao onipotente Criador. Esta alegria irradia-se reciprocamente para todas as criaturas humanas ligadas aos enteais em amor. A escritora Rosélia Gonçalves, ela denomina de enteais a esses entes, a esses seres encantados, os espíritos da floresta, que, que é que pertence à cosmovisão guarani, tupã e dos povos originários. Que os povos originários chamavam de chapiris. Os Yanomami chamavam de chapiris, a gente também escuta Jurupari, e, segundo a autora, seriam os gnomos e muitos outros. Então, com relação ao que o Marx falou sobre o conhecimento, e inclusive davam nomes a essas constelações, né? Chamavam lá do jaguar, não tinha uma série de nomes, mas não é só isso. Da minha área, vamos dizer assim, eles pescavam usando substâncias extraídas da planta e até hoje utilizam o famoso timbó, colocam na água lá, que tem uma substância saponina, diminui a tensão superficial, tudo bem, né? Hoje em dia a gente conhece isso, e os peixes vêm para cima e eles pegavam o peixe. Isso, 3.000 plantas, como você falou, é uma coisa fantástica. É, E hoje em dia nós temos muitos medicamentos que nós não sabemos, que nós usamos, e o seu princípio ativo é extraído de substâncias de plantas. exato. É muito interessante, é um conhecimento que trouxe que foram adquirindo com os índios. Só por curiosidade, a Via Láctea eles chamavam Caminho da Anta. Caminho da anta. E a pergunta que fica é como eles tinham esse conhecimento. Por exemplo, falando de astronomia, que o Max falou, esse mesmo líder guarani, ele comentou que para o homem branco o universo é inabitado. Ele disse assim, esse espaço, esse cosmo que fica entre a Terra e as estrelas, não acontece nada. E ele disse para o povo guarani, muita coisa acontece ali. Existem relações muito importantes que vão se efetuando ali e que a gente deixou de acreditar. Só eu achei interessante que o Marcos tocou nesse assunto e ele falou sobre isso. Achei bonito. Sim, e até a questão das É, migrações lá, o livro ele é, cita assim que um das questões da migração, como é que o povo saiu lá dos Andes, foi subindo lá para o norte, é justamente seguindo o caminho das estrelas e tudo mais. Então, eles iam. A forma de eles se orientar até a noite e tudo mais é bem interessante, ó. A questão de como é essa conexão com a natureza, que quem vive na natureza precisa usar essas conexões, não tem jeito, faz parte. é. E uma coisa que eu achei interessante também, assim, do modo de vida, é a questão dos instrumentos musicais. Tem um livro lá da Márcia Viana, que é Considerações sobre Música e Instrumentos Musicais Indígenas, e ela coloca, assim, que eu achei uma fala bem interessante, que ela coloca, assim, que a música era usada como transmissora de mensagens culturais. Então, aquilo estava tão impregnado dentro do idioma, e cada povo tem um idioma um pouco diferente, a música ia entremeando do idioma com a música, sabe? Então a música e o idioma era uma coisa tão entrelaçada e aquilo lá era usado como uma transmissão de mensagens culturais, ou seja, aquilo lá permanecia, é assim que eles transmitiam a cultura para frente. Achei bem legal essa questão. Não só a cultura, o canto ele era algo muito importante para esses povos originários. Ele estava envolvido em muitas situações. Uma delas também era a cura. Junto com a aplicação dessas mais de 3.000 ervas, eles acompanhavam esse processo de cura com o canto. Era uma conexão que eles entendiam, que hoje talvez poucos ainda estudem e entendam do cientista dentro da ciência atual, né? E a outra coisa que eu li também no livro da Rosélia von Sass, que eu achei sensacional, foi sobre a língua cantada. A linguagem cantada dos povos originários do Brasil, ela era utilizada como telégrafo, como meio de comunicação em longas distâncias. Existiam algumas pessoas daqueles povos que tinham essa habilidade de transmitir esse canto, um canto de baixa frequência, que perpassava longas distâncias, chegando, talvez não essa matéria tão grosseira do ouvido, mas uma matéria um pouco mais fina. E através dessas variações desse canto, eles conseguiam transmitir mensagens até bem detalhadas.
Isso hoje pode parecer até um sonho, uma coisa, um mito, uma ilusão, mas é muito fácil a gente ver um paralelo que acontece com um outro povo originário. Os aborígenes, na Austrália, eles têm um instrumento, né, que é o dum-dum, que é uma corda com um pedaço de madeira que eles conseguem girar e dependendo da distância da corda da madeira, aquela frequência, uma baixa frequência de som, vai a muitos e muitos quilômetros. E aquilo se escuta e as pessoas conseguem transmitir mensagens com aquilo. Então, a linguagem cantada dos nossos povos ancestrais, ela também tinha essa função. E ela conseguia perpassar distâncias muito, muito maiores do que esses instrumentos de matéria grosseira. É interessante você comentar também, porque no livro que a gente comenta da outra mesa literária, da pirâmide, tinha os sábios da Caldeia e eles tinham uma espécie de transmissão também de mensagem assim, parecida. No livro até ela cita lá alguns sábios que se conversavam às vezes entre si, mandando alguma mensagem de alguma espécie. Então, e você viu que tem uma origem similar ali que você comentou, né, da língua e tudo mais, né, dos sábios, alguma coisa, algum ponto de conexão. Depois a gente vai ver onde é que está esse ponto de conexão mais para frente. Mas eu achei interessante também isso aí. Eu acho que quando você coloca essa questão do uso medicinal, hoje em dia a gente ouve falar, quando você coloca em musicoterapia, aí parece que se torna mais palatável. O pessoal usava muito essa questão do chocalho, do maracá, mais as fumaças, que são os vapores, que tudo se usava para quê? Para modificar o ambiente ali. Então não existia um conhecimento que, digamos assim, inato, eu não saberia dizer se era inato, existia um conhecimento que foi se desenvolvendo e que as pessoas tinham muito conhecimento. E esse conhecimento, para nós, ainda é difícil. Quando você fala em comunicação a longa distância, há pouco tempo que nós estamos sabendo que as árvores se comunicam. Há pouco tempo que a gente está sabendo que os órgãos do corpo se comunicam. Então, sabe, Os fungos, né, também, os fungos, que são formas de informação, e isso é uma coisa bem interessante, porque só existe comunicação se a mensagem que eu enviar, ou seja, o sinal que eu enviar, for reconhecido pelo receptor. Então, tem que ter uma combinação nesse sentido. Não é algo aleatório, é algo pré-estabelecido. Tem que ter essa ideia. E trazendo essa parte da comunicação que você trouxe aí da língua cantada, a gente sempre vê pessoas que têm realmente habilidades especiais, que diferem do núcleo comum da sociedade. Em todas as sociedades se percebe isso. Às vezes elas não é, são execradas, em alguns locais elas são elevadas, vamos dizer assim. e às vezes também, às vezes você vê no dia a dia, hoje em dia, né? Às vezes a pessoa tá com uma sintonia muito forte com outra pessoa, a pessoa fica pensando nela, daqui a pouco ela liga, ela fala, tava pensando em você. Então, assim, existem coisas que não estão ligadas apenas àquilo que é terrenal, que tem essa transmissão essa conexão extraterrena, digamos assim, entre os seres humanos. Logicamente que tem gente que tem mais habilidade, se desenvolve mais uma determinada habilidade em relação a isso. E aí, no caso da língua cantada que nós comentou, essas pessoas tinham essa capacitação. Quase como uma pessoa que tem uma mediunidade, ela consegue atingir graus mais altos ali da capacitação, mas assim, a gente percebe no dia a dia que, hora ou outra, a gente se resvala com essa situação. Eu assisti recentemente uma palestra de uma liderança guarani e ele contou para mim das vivências da palavra cantada, de como ele conseguia se comunicar com pessoas de outros povos, até no Uruguai e outros países da América do Sul. Eu acho bem interessante. Muito interessante. Isso são coisas que não necessariamente a gente está acostumado, porque não faz parte mais do dia a dia do ser humano, né, atual, mas são as coisas que nos fazem pensar, parar para analisar que tem mais coisas
que a gente conhece, que estão aí e que estão mostradas aos poucos, em alguns momentos, para o ser humano. Quem não sente a energia de um ambiente, alguma coisa, isso que foi falado, né, tá pensando na pessoa, de repente a pessoa liga. Quem não sentiu isso em algum momento, não teve alguma vivência nesse sentido? Só que são as coisas que o nosso dia a dia acaba nos tirando disso, né? Mas elas estão aí, e se a gente se abrir para elas, a gente consegue ver um pouco além do que a gente está vendo até então. E ele também trouxe uma curiosidade que eu achei muito bonita, que foi a importância que a palavra tem para os povos originários. O canto e a palavra não são, têm um significado religioso, espiritual. Antes de eu até contar a vivência, eu vou ler um trechinho do livro da escritora Rosélia von Sass, que fala sobre isso. Ela está se referindo aos tupanos, povos bem antigos mesmo. Os tupanos e seus descendentes, acima de tudo, amavam o silêncio. Palavras altas ou gritarias jamais eram ouvidas. O ficar calado era-lhes, por assim dizer, inato. Sons humanos desarmoniosos eram considerados entre eles como uma ofensa para os seres da natureza, em cujo mundo lhes era permitido viver. E aí ela continua falando da palavra cantada, que eles podiam expressar através do canto tudo que eles sentiam na alma, que mesmo esses cantos ocorriam de uma forma baixinha, harmoniosa. Eles tinham aprendido essa forma de cantar, com o que os povos originários chamam de espíritos da natureza, espíritos da floresta. E a vivência que eu queria contar é que esse líder Guarani, ele comentou que uma pessoa perguntou para ele uma vez sobre as plantas medicinais, que com essa relação que eles tinham com as plantas medicinais, e ele disse assim: isso é importante, mas mais importante que isso são as palavras. E aí ele citou: as plantas podem curar o nosso corpo, mas as boas palavras podem curar a nossa alma. E ele ainda contou assim: as boas palavras, elas têm ligação com o sagrado. Elas curam, elas têm a ligação com uma essência maior. E é isso que a gente tem que buscar. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Eu achei muita ressonância com a literatura de Rosélia von Sass. Pessoal, a gente vê, né, dentro do modo de vida dos povos originários essa conexão tão profunda com a natureza, né? A Adriana comentou sobre os entes da floresta. A gente vê o quão rico que era a religião, a espiritualidade deles em relação à natureza.